Fala, Nação Azulina, CSA Povão, fazendo mais um vídeo aqui para vocês. Galera, antes da gente começar o tema desse vídeo aqui, queria agradecer muitos torcedores de outros clubes que estão se inscrevendo no canal, estão chegando agora aí. Velho, obrigado, continue assistindo, continue dando like aí, comentando, né, o que você pensar, velho. Tá liberado os comentários. Aqui a gente não deleta comentário nem bloqueia ninguém, beleza? Muitos estão vindo pelo vídeo que eu fiz a respeito da simulação dos últimos jogos, né? Dos últimos 8 jogos finais aí do Campeonato Brasileiro. Fiz a partir da 31ª rodada, errei bastante ali, acertei poucos, mas na 32ª, ninguém veio a comentário aqui, velho, acertei bastante na 32ª. Vem aí, 33ª rodada. Eu vou até deixar no final desse vídeo um cardzinho com o link do vídeo para vocês assistirem da simulação que eu fiz dos placares dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E, velho, sobrou clubismo, velho. Não se incomodem, é assim mesmo. Velho, falar de um assunto aqui importante, que são as dívidas. Não as nossas, claro, né? As dos clubes. Seguinte, galera, existe aí clubes que devem bastante grana, irmão. A olho nu, assim, de longe, você, porra, são praticamente impagáveis, né? Para determinados clubes que não tem torcida, que não tem muitas receitas, mas para outros sim, outros já estão pagando, estão saindo dessa situação tenebrosa aí aos poucos, basta ter uma boa administração. E por que eu vou falar desse assunto aqui? Velho, hoje o CSA recebeu uma notificação, uma certidão negativa do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, informando que o CSA quitou 100% do seu passivo trabalhista. Então o CSA recebeu hoje, no início da tarde, essa cartinha aqui, informando que o CSA quitou 100% do seu passivo trabalhista. Eu queria só passar para vocês a lista dos maiores devedores aqui do Brasil, em se tratando de clubes de futebol. Para daí a gente explicar para vocês como o CSA conseguiu quitar suas dívidas trabalhistas, beleza? Então é o seguinte, vejam só, essa é a lista dos 5 maiores devedores quando se fala em dívidas trabalhistas. Primeiro está o Fluminense, com 212 milhões. O Guarani de Campinas, né? Um time que está totalmente falido, o Guarani, deve 199 milhões. Em terceiro vem o Botafogo, com 187 milhões. Em quarto, o Vasco, com 164. E em quinto, o Corinthians, com 98 milhões de reais em dívidas trabalhistas. Então esse é o top 5 dos clubes que mais devem com relação a dívidas trabalhistas aqui no Brasil, certo? Aí para a gente não ficar só nisso, eu vou falar também dos 7 clubes que mais devem com relação a dívidas totais, né? Porque aí envolvem dívidas bancárias, que são aquelas dívidas que os clubes pegam empréstimos nos bancos, né? Dívidas operacionais, que são aquelas dívidas entre clubes, né, compra e venda de jogadores, né, você compra de um determinado clube um jogador e não paga. Então o Cruzeiro é um dos principais, um dos times que mais devem com relação a dívidas operacionais. E dívidas tributárias, que são aquelas dívidas com relação a impostos junto ao governo. Então, juntando tudo isso, todas essas dívidas, top 7 dos times que mais devem no Brasil, primeiro é o Botafogo, com 672 milhões de dívida. O Atlético Mineiro é o segundo com 614, o Vasco é o terceiro com 496 milhões de dívidas, em quarto vem o Atlético Paranaense com 478, mais uma ressalva aí para o Atlético Paranaense, está incluso aí nessa dívida um parcelamento que ele fez da construção da reforma da Arena. Então, olha, o Inter não coloca esse cálculo nas suas dívidas, o Grêmio não coloca, o Palmeiras também. Então o Atlético Paranaense só está nesse patamar aí de dever 478, porque nas contas dele, ele coloca a dívida oriunda do estádio, beleza? Por isso que ele está em quarto, mas o Atlético é exemplo de administração e só está aí por causa da dívida da Arena. E os outros clubes não colocaram, tá entendido? Mas tá aí, beleza. Em quinto está o Cruzeiro, com 469 milhões em dívidas. Em sexto vem o Corinthians, com 452 milhões, e em sétimo, o Fluminense, com 420 milhões em dívidas totais. Beleza? Então eu vou explicar para vocês agora como o CSA conseguiu quitar o seu passivo trabalhista 100% e hoje recebeu essa notícia fantástica, essa notícia maravilhosa, que não deve nenhum centavo com relação a dívidas trabalhistas. Bom, essa diretoria do CSA,
falar um pouquinho aqui voltado a torcedores de outros clubes que estão assistindo esse vídeo também. E alguns torcedores do CSA que talvez não tenham se informado tanto a respeito de como funcionou isso. Essa diretoria do CSA, ela foi eleita no final de 2015 e assumiu no início de 2016. Portanto, 4 anos, né? 16, 17, 18 e 19. Estamos terminando os 19 aqui. Então, 4 anos de mandato. Quando essa diretoria assumiu, o CSA tinha vários problemas, né? Estruturais. Velho, era complicado para a gente enumerar aqui. Daí a diretoria focou, inclusive cunhou uma frase chamada fazer mais com menos, porque mais era fazer mais com menos dinheiro. Por quê? Porque o CSA não tinha tanta receita assim em 2016. Né? Foram feitos alguns aportes do presidente, certo? Foi o único ano que, segundo ele em determinadas entrevistas falou, foi o único ano que ele injetou dinheiro dele mesmo, certo? Tipo um empréstimo para o clube, enfim. Injetou mais dinheiro dele, do presidente, Rafael Tenório, em 2016. O CSA estava na Série D em 2016, estava numa situação muito difícil, vítima de mandados, de desmandos, né? De desmandos de diretorias anteriores. Enfim, eles assumiram em 2016 e quando foi em 2016 mesmo, eles fizeram o primeiro acordo junto ao TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, certo? Porque o que impedia o CSA de tomar empréstimos, de ter patrocínio da Caixa, por exemplo, ter várias facilidades com relação a contratações de jogadores, era justamente não ter as certidões. Então o CSA procurou fazer primeiramente esse acordo com o TRT, juntou todas as execuções trabalhistas, fez um acordo e começou a pagar, certo? Começou a pagar valores menores porque não se tinha tanta receita. Pensando em subindo de divisão, a cada ano as receitas iriam aumentando e o poder de pagamento também iria aumentar. Então o CSA começou pagando menos, né, um valor menor, e daí subiu para a Série C. Foi lá, renovou o acordo e aumentou o valor das parcelas. Mesma coisa em 2018, subiu para a Série B. Foi lá, renovou o acordo e aumentou o valor das parcelas. Então as parcelas foram aumentando a cada ano, de acordo com a receita do clube. Então, já em 2017, quando a gente estava na Série C, o presidente já não mais injetou dinheiro próprio. Isso palavras dele, tá? Já não mais. Apenas em 2016, porque o CSA não tinha receita. Então, a partir de 2017, o negócio foi tão bem feito que o CSA conseguiu andar com as próprias pernas, né? Coisa que a gente, velho, não imaginava em tão curto espaço de tempo. Então, o CSA foi tendo resultados dentro de campo e os resultados fizeram com que a receita aumentasse e assim fosse assumindo parcelas maiores. Para chegar agora em 2019, agosto, na verdade, você já pagou a última parcela em agosto, né, desse ano, e só agora, 2 meses depois, é que saiu homologado pelo TRT essa quitação de 100% do passivo trabalhista. Então isso aí é motivo de orgulho para a nossa torcida, certo? Vale salientar também, um dos fatores que fizeram com que o CSA aumentasse sua receita foi justamente a marca própria de material esportivo. A nossa última fornecedora de material esportivo foi a Umbro, que foi meio que um fiasco, porque tinha problemas de entrega, de logística, tal dos uniformes, dos produtos, e enfim, e também teve uma rejeição da torcida com relação a um uniforme que foi feito, e o CSA rompeu com a Umbro, e daí criou, em 2017, a marca própria, né? Essa foi a primeira camisa da marca própria, a Azulão. Então o CSA com a marca própria montou 2 lojas, a primeira na Amélia Rosa, na parte baixa da cidade, e depois de um tempo outra loja na parte alta da cidade. Então as lojas do CSA vendem como água os materiais do CSA, os produtos. A torcida do CSA compra muito, né? É difícil você chegar nas lojas do CSA que não tenha várias pessoas comprando ao mesmo tempo, certo? Seja em que fase for. Então, a receita com a venda de produtos do clube aumentou muito, tendo em vista que a margem de lucro do CSA com relação aos uniformes, aos produtos do clube, é quase 50%. Então, essa margem de lucro comparada com o que as outras fornecedoras de materiais ofereciam é absurdamente maior. Então, outro fator também, o número de sócios torcedores do clube. O CSA
aumentou o valor do preço dos sócios torcedores, foi motivo até de queixa nossa aqui. Então o CSA cobra hoje um valor de sócio torcedor bastante de médio para alto, eu diria, tá? Então o CSA tem hoje aproximadamente 10 mil sócios, enfim, o CSA tem muita receita também com bilheteria, o estádio do CSA sempre está cheio. E também não podemos deixar de falar também do setor de marketing do CSA, que angaria muitos patrocinadores aí. A camisa do CSA hoje, velho, tá tipo uma badá, a galera fala aí, enfim. Mas tudo bem, velho, tá entrando dinheiro no clube, é para isso mesmo. Entendeu? Quem sabe quando o CSA tiver uma estrutura maior, de receita muito gigante e tal, enfim, ocorra que a camisa fique mais limpa. Mas enfim, isso é o de menos, na minha opinião. Desde que entre dinheiro, velho, para pagar as coisas, enfim. O CSA hoje, é importante dizer aqui, há 4 anos, desde que essa diretoria entrou, não atrasa um salário, certo? Não atrasa um salário há 4 anos. Então, quando eu falo aqui que o CSA, na parte administrativa, é exemplo para o Brasil, porque é. Porque é. O nosso presidente ele é convidado para dar palestras em vários clubes, em várias ligas de futebol aí pelo Brasil inteiro. Porque ele tem um setor administrativo, velho, 100% focado, não abre mão daquilo. Enfim, a nossa ressalva é justamente com relação à formação do elenco do principal campeonato que a gente ia disputar, que era a Série A esse ano, pecou, né? Remontou várias vezes e justamente deixou um time mais ou menos agora, mas já depois de muito desgastes, de muitas derrotas, o time conseguiu se acertar com as peças que vieram, né? Relativamente se acertar, mas enfim, está melhor do que estava no início do campeonato, mas foi tardia, né? Tem como se salvar ainda? Tem, mas foi muito tardia essa reformulação que era necessária logo cedo, logo no início do ano. Mas enfim, voltando aqui para a parte administrativa, o CSA realmente, velho, tá de parabéns, tirar o chapéu aqui para a nossa diretoria, velho. Aí por isso que a torcida se indignou tanto com aquele vídeo do Jordi, certo? Que era um tremendo absurdo, uma mentira, certo? Ele se retratou depois, eu já disse aqui que já esqueci, eu da minha parte, só posso falar por mim, eu não guardo mágoa mais, mas foi uma coisa muito feia o que ele fez ali, certo? Mas enfim, já está reintegrado, tudo bem, beleza, vamos esquecer esse assunto. Mas indignou tanto a nossa torcida, justamente por a gente saber que na parte administrativa o CSA ia muito bem, vai muito bem. O CSA está investindo 2 milhões agora na construção dos vestiários do CT, 2 milhões, então está em fase de conclusão aí, daqui a pouco está pronto, um investimento de 2 milhões na construção, na melhoria, a ficar os vestiários do CT, velho, de primeiro mundo, entendeu? Todo o nosso CT é asfaltado, pavimentação asfáltica, enfim, toda a estrutura está sendo feita, e o CSA não atrasa um salário há muito tempo e pagou e quitou todo o passivo trabalhista 100%, certo? Aí vem torcedor de outro clube aí dizer, não, tá faltando talher. Escambau, irmão, respeita, certo? Não cola aqui não, não cola, certo? Você não cola, certo? Se for por zoeira, beleza, mas entenda que isso aí não cola, não tem sentido, beleza, galera? Então é isso, rapaziada, dá um like aí nesse vídeo, certo? Compartilha se você tem um amigo que o clube dele deve bastante grana e mostra aí que o CSA quitou 100% do seu passivo trabalhista, beleza? E o seu time, como é que tá? Deixa aí nos comentários, você que não é CSA, como é que tá a situação do seu clube, se ele vem pagando, se ele já tá realmente se estruturando, né, financeiramente. Deixa aí nos comentários. Salve a todos, rapaziada, um abraço, valeu!